do Senhor, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, Aleluia! ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Aleluia. Irmãos, a palavra de Deus ela nos fala que todos pecaram, e por isso nós estamos destituídos da glória de Deus, da doxa de Deus. E o que é a glória de Deus, irmãos? E aonde nós somos destituídos da glória de Deus? Aonde começou isso? Aonde começou? Vá lá em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, versículo 7. A palavra de Deus ela nos fala: então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. Irmãos, aqui o sentido de nudez é no sentido de ter perdido a glória do Senhor, perdido a santidade para estar na presença do Senhor, perdido aquilo que Deus havia dado para o homem, para que ele tivesse comunhão com Ele. E aí, quando a palavra de Deus ela nos fala lá em Romanos, porque todos os pecados estão destituídos da glória de Deus, começou aqui, lá no paraíso. Deus ele fez todas as coisas, Ele criou o mundo, criou os céus, criou a terra, criou os animais, formou o homem, depois formou a mulher, colocou eles no paraíso, no Éden, que era o primeiro tabernáculo, ali no local onde era para ter comunhão com Deus. Colocou de tudo do bom e do melhor para o homem usufruir, para o homem aproveitar, para o homem ter alegria, e ainda tinha comunhão com Deus todos os dias na viração do dia. Todos os dias o Senhor Deus ia até o jardim para poder se comunicar com o homem, para poder ter relacionamento com o homem. E aí Deus havia dado uma ordem para que o homem não tocasse na árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que ele tocasse nessa árvore, ele iria morrer, espiritual e fisicamente. Ele morreria. E aí o que aconteceu? A palavra de Deus ela fala que Deus colocou o homem e a mulher lá no jardim para lavrar e guardar. Está lá no versículo 15 do capítulo 2. Guardar do quê? Da ameaça do mal, da ameaça do diabo. E o homem não guardou, nem a mulher guardou, como Deus havia dado. Não guardou, porque o diabo ele pegou, tomou posse ali da serpente. A serpente entrou, começou um diálogo com Eva, e aí fez Eva a desobedecer a Deus, comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí entrou a desobediência, a rebeldia. Então o homem ele perde a glória de Deus, ele é destituído da glória de Deus em função do pecado original cometido por Adão e Eva lá no paraíso, que é o pecado de rebeldia. Isso nos afasta de Deus. E aí nós perdemos essa glória. Nós perdemos a santidade que Deus requer para que nós estejamos na presença dEle. E aí o que aconteceu? O homem viu que ele estava nu, ou seja, ele temeu, porque ele não conseguia agora, sem a ausência da glória do Senhor, estar na presença de Deus. Porque para estar na presença do Senhor, meu irmão, a coisa é muito forte. A coisa é muito forte. É muito forte. Eu tenho que estar com a minha vida no altar, eu tenho que estar preparado com o sangue de Jesus Cristo. Eu tenho que ter aquele mérito de Cristo, porque senão eu não consigo, porque o nosso Deus é Deus tremendo. E Ele é um Deus que não pode com o pecado. E a primeira atitude do homem quando perde a sua glória, a glória de Deus, é se esconder. A pessoa começa a fugir de Deus. A pessoa começa a ir para longe de Deus. Mas o interessante é que Deus veio ao nosso encontro. O homem foi e se escondeu porque ele percebeu
Aí Adão ele responde, ele ouviu a voz do Senhor, que passeava pelo jardim na viração do dia, e escondeu-se, Adão e sua mulher, da presença do Senhor, Deus entre as árvores do jardim. Meu irmão, muitas pessoas hoje têm se escondido de Deus no pecado, nas coisas mundanas, nas coisas que eles acham que vai dar felicidade, se escondem de Deus procurando somente aquele crescimento intelectual, somente crescimento no trabalho, somente para poder satisfazer os seus prazeres, se esconde de Deus e esquece de ter comunhão com Deus, esquece de recuperar e de resgatar essa glória que foi perdida, porque a vida não se resume só nisso aqui, meu irmão. Vocês sabem disso. A palavra de Deus fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus, e o salário do pecado é o que? A morte. E com essa rebeldia, com a desobediência de Adão e a perda da glória de Deus, o homem passou a morrer física e espiritualmente. A morte física é porque ele começou a envelhecer e iria morrer. E a espiritual é porque ele perdeu a comunhão de Deus. Aí Deus o colocou para fora do jardim. Mas Deus amava tanto o homem que ele já estipulou um plano de salvação através de Jesus Cristo. Deus ele já constituiu, já construiu, através de seus decretos eternos, um plano de salvação para o homem pecador, para restituir a sua glória, para que o homem pudesse novamente adentrar na sua presença. Foi isso que Deus fez. E aí, queridos, a palavra de Deus fala que Cristo, quando ele veio à terra, o Verbo se fez carne, a própria glória de Deus ele começou a andar entre os homens, porque a luz ela veio, andou no meio dos homens, mas os homens rejeitaram a luz e preferiram as trevas. Da mesma forma que Adão lá no começo rejeitou estar constantemente na luz, na presença de Deus, porque Deus é luz, e se rebelou, desobedeceu, comendo do fruto do conhecimento do bem e do mal. O nosso Senhor Jesus, irmãos, como luz do mundo, ele andou entre nós, e ele morreu na cruz do Calvário para pagar o preço que nós vemos aqui em Romanos, para ser justificado através do sangue dele, para que nós tivéssemos vida e a tivéssemos vida em abundância, para que Jesus, através do seu sangue puro e inocente, ele pagasse o preço por mim e por você, para que nós fôssemos restituídos na glória de Deus, e agora nós podemos ter acesso a Deus e ter comunhão com Deus de novo. Deus ele restituiu através de Jesus Cristo a nós a sua glória, e aí nós podemos ter vida e vida em abundância com o Senhor Jesus. Lá em 2 Tessalonicenses, a palavra de Deus ela nos fala, irmãos, no capítulo 2, versículo 14, para que pelo nosso Evangelho nos chamou para alcançares a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eu aceito a Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, quando eu aceno com a minha mente que Cristo realmente é o Senhor e é o Salvador do mundo, o que acontece? Olha, através do testemunho, através da fé, a palavra de Deus fala que eu alcanço a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E se eu alcanço a glória de Cristo, agora eu tenho comunhão novamente com Deus, e eu começo a participar daquilo que Deus tem para mim, que é a herança que o Senhor destinou para mim e para você. E a primeira coisa que nós temos, quando nós participamos e alcançamos a glória do Senhor, é a salvação da nossa alma. É a salvação da nossa alma. Você viu aí, anteontem faleceu lá o José Wilker, né? Ator de novela, aí todo mundo fala, nossa, o cara era muito inteligente, é uma perda muito grande para a televisão, porque era diretor, era escritor, era ator, era tudo. Meu irmão, mas se não tinha Jesus, e agora? E agora? O problema é que o homem ele busca a sua própria glória, e a glória do homem não leva à salvação. A glória do homem não faz você alcançar o céu. Nada que você faça aqui sem Jesus, meu irmão, você pode ser o mais famoso do mundo, pode ser o mais intelectual do mundo, pode ser o maior filósofo do mundo, e aí nos cemitérios de filósofo está cheio, porque morreu Sócrates, morreu Platão, morreu Parmênides, morreu Confúcio, morreu um monte de filósofo. Mas se não tem Jesus Cristo, meu irmão, a vida eterna dele vai ser no inferno. Adiantou filosofar? Não adiantou. Eu quero dizer para você que a
a glória humana não te dá o direito de ter a salvação, não te dá o direito de alcançar o céu. E a primeira coisa que Adão fez, quando ele perdeu a glória, quando ele viu que ele estava nu, foi o quê? Fazer para ele um avental. Avental do quê, pastor? Vamos voltar lá na palavra. Viu que estava nu, cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. A glória que o homem busca, ou aquilo que ele faz para ter salvação, ou para ter a presença de Deus, ou para ter reconhecimento de Deus, meu irmão, não tampa, não consegue suprir a primeira glória original que o Senhor Jeová deu para o homem. Não consegue. E a glória que o homem busca, ou tudo aquilo que ele faz para poder se ligar com Deus, ou se consertar com Deus, meu irmão, é passageira. Porque ele fez com folha. E folha, se você pegar, tirar uma folha de uma árvore, quantos dias ela dura ali verdinha, antes dela ressecar? Um dia? 2 dias? A glória que o homem estava procurando para poder ali, conversar com Deus, para cobrir a sua vergonha, a vergonha do pecado, ela não era suficiente para se colocar na presença de Deus. A glória do miserável, que eu vou usar como modelo, porque está aí na mídia, não é suficiente a glória que ele teve aqui na terra, porque ele construiu como grande artista, como dramaturgo, como diretor de teatro, diretor de cinema, como crítico de cinema, não é suficiente para colocar na presença de Deus, porque a glória é passageira. A glória humana fica aqui, fica aqui. Aí o homem morre. Só que o homem não acha que ele vai morrer, ele morreu de jeito, dormindo, ataque fulminante. Deus, Deus me perdoa, Jesus me perdoa. E com certeza ele já ouviu falar de Jesus, ele tinha ouvido falar de Jesus, ele teve a oportunidade, porque Deus ama tanto a raça humana que ele cria oportunidades para nós ouvirmos falar de Jesus, para que nós tenhamos a glória de Deus e tenhamos a salvação no céu. Não morreu dormindo, meu querido. Quem que ia imaginar? Aí você vê as entrevistas lá, os amigos dele, não, ele estava aqui com a gente, ó, ontem, dirigiu a peça, estava até adiantando porque ele ia para os Estados Unidos. Louco, hoje pode pedir a tua alma, e o que tens para quem serás? E o que você fez aqui para buscar a glória humana, para quem será? Acha que vai adiantar para Deus? Não adianta, tanto é que Deus falou, o que você fez, Adão? Aí Adão jogou a culpa para ela, a mulher que o Senhor me deu, ela me fez comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí Deus chegou junto na Eva. Por causa disso, você vai ter agora o teu parto em dores. E o homem, por causa que foi na onda da mulher, desobedeceu a Deus, você vai labutar e vai comer do suor do teu rosto. E a terra, por causa do pecado, ela vai dar cardos e abrolhos, vai dar o que erva daninha, vai dar espinho. Pecado da desobediência, a perda da glória de Deus afetou, meu irmão, toda a natureza, afetou o universo. Mas graças a Deus que nosso Deus é um Deus que domina todas as coisas, tem domínio sobre o universo, tem domínio sobre o mundo. Aí Deus falou assim, Adão, ó, isso aí que você está fazendo, fazer folha, está cozendo folhas aí de figueira, não adianta. Deus ele pega e faz o primeiro sacrifício. Provavelmente Deus foi lá e matou um cordeiro. Pegou o cordeiro, matou o cordeiro, pegou e fez vestes da pele do cordeiro, já apontando para o cordeiro o Santo de Deus que ia tirar o pecado do mundo. Aquele que tampa o pecado, anula o pecado e joga no mar do esquecimento. Então, por causa do pecado, a morte, ela entrou. E aí teve que ser sacrificado um cordeirinho para que aquele sangue ele pudesse cobrir naquele momento o pecado de Adão e de Eva. E Deus os vestiu. Eu quero dizer, meu querido, a glória que você busca aí fora, a glória que as pessoas buscam aí fora, não é suficiente para te vestir, para que você possa apresentar-se a Deus no dia do juízo e ir para o céu. Porque o que faz isso acontecer é o sangue de Jesus, é o sangue do Cordeiro, é a justificação que acontece quando eu aceito Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, e aí eu sou glorificado através da glória de Deus, da glória de Cristo, e tenho acesso à salvação. É isso que acontece. Nada é suficiente. E as pessoas acham que não morrem. Lógico que a gente foi feito para viver eternamente. Então, a única coisa estranha ao ser humano é a morte, mas é a única certeza que você tem. É a única certeza que você tem. Mas ninguém pensa em morrer. Não posso pensar nesse negócio não. Só de pensar em dar frio, acaba frio. Mas você vai morrer. Eu sinto te dizer, mas você vai morrer. Não sei se é amanhã,
pastor, como o senhor está dramático. Não, sou eu. É realidade, velho. Não vai lá. Lógico que você não tem nenhum José Wilder aqui, né? Para sair na mídia. Mas todo mundo morre, meu querido. Morre por causa do salário do pecado, que é a morte. O salário do pecado que fez morrer fisicamente, nos faz morrer fisicamente e faz separação entre nós e Deus. Porque Deus tirou o homem do paraíso, morreu espiritualmente. Mas Jesus, Ele nos dá vida e vida em abundância, vida física, porque nós vamos ressuscitar no dia que o Senhor vier para buscar a sua igreja. E também nós vamos ter vida com Deus, comunhão com Deus para a eternidade, aqueles que são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. É o que Deus faz, olha que coisa tremenda. Então eu preciso da glória de Deus, e a glória de Deus quem dá é Ele. Deus pegou, foi lá, fez o sacrifício e vestiu o homem. Quem dá é Deus, não é o homem. A glória de Deus quem dá é Ele mesmo. Aí Ele deu o verbo que estava lá no seio do Pai, porque no princípio era o verbo, e através do verbo tudo se fez, tudo foi chamado à existência, e para Ele, através dele, foram chamadas à existência todas as coisas, e Ele deu o domínio de todas as coisas, e o verbo, que era Deus, Ele veio e habitou entre nós. Jesus Cristo nasceu. Aleluia. Porque para pagar o preço do pecado tinha que ser um representante da raça humana. Para recuperar a glória que Deus havia colocado lá no primeiro Adão, precisava ser um representante da raça humana, mas não podia ter pecado. O sangue tinha que ser puro e tinha que ser inocente. O sangue de Jesus era puro e inocente, porque foi frutificado pelo Espírito Santo. Ah, mas Jesus nasceu de mulher para restaurar a condição da mulher, porque foi a primeira a pecar, foi a primeira a perder a glória de Deus. Aí Deus, ele, para recuperar a condição da mulher, faz o varão nascer da mulher, frutificado pelo Espírito Santo. Só que o sangue de Jesus era diferente do sangue de Maria, e não havia comunicação, e não há comunicação, biologicamente não há comunicação entre o sangue da mulher nem o sangue da criança. Tanto é que a criança nasce com sangue O, o sangue da mãe é A, ou vice-versa, ou é AB ou B positivo. É diferente. E o sangue de Jesus era o sangue puro, era o sangue puro, capaz de sacrificar esse sangue, fazer remissão pelo meio pelo seu pecado. Deus, ele pega lá no paraíso, mata o primeiro cordeirinho para cumprir o pecado, anunciando a morte do Cordeiro Santo de Deus que viria para morrer na cruz do Calvário, derramando o sangue inocente, para aí acabar com a multidão de pecados, esquecer os nossos pecados, quando nós fazemos confissão. Que coisa tremenda, né, irmãos? Aí Jesus derrama o sangue, entrega o seu Espírito por mim e por você, porque ninguém matou Jesus, ele se entregou, ele se deu. Lá na cruz ele fala: te entrego o meu Espírito. Depois que ele passou pela via cruz, ele recebeu todo o pecado da humanidade, passado, presente e futuro. A hora que ele derreteu todo o teu sangue, só que ainda tinha sangue no corpo de Jesus, então ele não morreria. Irmão, Jesus não morreria. Se ele não se entregasse por mim e por você, ele não morreria. Por que, pastor, não morreria? Porque não tinha pecado, e ele não pecou. E se o salário do pecado é a morte, se Jesus não pecou e o sangue era puro, então ele estava vivendo até hoje, e ele vive, porque ele ressuscitou. Mas eu estou dizendo, se não passasse pela morte de Jesus, Jesus estava vivo até hoje com a idade de 33 anos. Ou seja, o mesmo aspecto físico de 33 anos, o mesmo aspecto físico que Deus fez Adão. Adão tem umbigo? Adão tinha umbigo? Não. Adão não nasceu de uma mulher, foi Deus que fez. Ele pegou o barro, misturou, fez a formato, soprou. Adão não tinha umbigo. Deus já fez Adão adulto, queridos. Aí fez Eva, e depois, agora vocês multipliquem e enchem a terra. Essa foi a dispensação que Deus deu. E aí Jesus Cristo, o segundo Adão, cumpriu toda a obra, cumpriu toda a lei, em nada errou, em nada pecou, em tudo foi tentado, mas venceu as tentações, em tudo foi provado e foi aprovado. Ele era o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo, é aquele capaz de restituir a glória, nós possamos viver para Deus e termos a salvação. Já falei aqui em outra oportunidade, a presença de Jesus devia ser uma coisa maravilhosa. Jesus nem pedia, irmãos. Ah, como, pastor? E vivendo no deserto, lá em Israel, não pedia. O negócio é inferno, é quente, é seco. Jesus não pedia, não pedia. Porque a pele de Jesus, ela não morre. A gente não escama, nossa pele não escama, ela não vai morrendo e o corpo vai se regenerando. Não.
dá o mau cheiro? É o suor. O que dá o mau cheiro? São as bactérias que ficam ali, que vêm nas células mortas. Se Jesus não suava, não tinha mau cheiro, não tinha bactéria. Jesus era cheiroso. Jesus era cheiroso. É por isso que o crente tem que exalar o perfume espiritual de Cristo, meu irmão. Que perfume espiritual, pastor? É aquele que só tem quem tem os seus pecados perdoados através do sangue do Cordeiro. Aí você olha para mim e nossa, que cheiro diferente. Olha, você é diferente, eu posso ver uma luz brilhando em você. É a luz de Cristo, é a glória de Deus restituída através de Cristo na minha vida. Que coisa tremenda, Deus. Que coisa maravilhosa. Nós somos revestidos, ou seja, vestidos novamente. Abra sua Bíblia lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios. Aleluias. Capítulo 5, versículo 2 e 4. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Por que eu tenho que ser revestido? Porque eu perdi. O que me vestia outrora, o que vestia Adão outrora, ele perdeu por causa do pecado. Por isso que eu tenho que buscar incessantemente, com todas as minhas forças, ser revestido novamente da minha aparência do céu. Porque Jesus tinha a aparência do céu. Jesus tinha a aparência do primeiro Adão, que Adão antes do pecado, meu irmão. Então eu preciso me revestir da nossa habitação que é do céu. Aleluia. Nossa habitação não é desse mundo, irmãos. Nós estamos peregrinando aqui para alcançar a Jerusalém espiritual. E o apóstolo Paulo fala, revestido da nossa habitação que é do céu. Se todavia estando vestidos, não formos achados nus, como foi achado Adão. E para que eu não esteja nu, ou seja, não esteja como Deus quer que eu esteja para me apresentar diante dele, eu preciso da glória de Cristo na minha vida. Se eu não tiver a glória de Cristo na minha vida, não vai adiantar. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito Santo. Aleluia. E quais são as características, irmãos, da glória de Deus? Qual é o perfume que o crente exala quando ele tem colocado nele, revestido nele a glória de Cristo para eu ter acesso a Deus? Colossenses 3, 12 e 14, a palavra de Deus nos fala: revestimos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-nos uns aos outros e perdoando-nos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revestidos de amor, que é o vínculo da perfeição. Aleluia. Jesus, ele tinha exemplo para dar. Deus, ele amou o mundo inteiro, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. Jesus nos amou tanto que ele saiu da sua glória celeste para tabernacular entre nós, para habitar entre nós, para nos dar vida e vida em abundância, através do amor, que é o vínculo da perfeição. É o amor, irmãos. A característica daquele que tem a glória do Senhor, dada por Cristo, quais são? É misericórdia, é ter um coração misericordioso, um coração piedoso, se condoer com o sofrimento do seu irmão, procurar ajudar o seu irmão no sofrimento dele, é ter benignidade, é ser benigno, ou seja, fazer o bem e não fazer o mal. Não armar ciladas, armar arapucas para o seu irmão cair, ou para o seu semelhante cair, é fazer o bem. Porque Jesus falou, a lei fala isso, amai aquele que te ama, não, amai aquele que nos odeia. Aí sim você vai ter prêmio, vai ter galardão. E se teu inimigo te pedir comida, dá-lhe de comer. Se teu inimigo te pedir água, dá-lhe de beber. Essa é a marca da glória de Deus na vida do crente. São os efeitos da glória de Deus na vida do crente. Mansidão, controla a si próprio, irmãos. Tem que ter autocontrole. E quantas pessoas, quantos crentes nós vemos que não têm autocontrole? Leva a fechada no trânsito e já solta o palavrão.
seu trabalho, não consegue falar com seus subordinados porque não tem controle, ou não consegue se relacionar com seus pais porque não tem controle, falta de controle no trato com os irmãos da igreja, falta de mansidão, falta da glória de Deus. Jesus, ele tinha autocontrole. Jesus era manso, era longânimo, ou seja, tem longo ânimo, tardio de se irar. Jesus falou: olha, se te pedir a tua túnica, dê também a capa. Jesus falou: se caminhou uma milha, se quiserem fazer caminhar mais duas, caminhe mais 2 milhas, caminhe mais 3. Longo ânimo, longanimidade. Acabamos de ler aqui: revestidos como eleitos de Deus, santos e amados, de entrega de misericórdia, com o amor que é o vínculo da perfeição, o amor ágape, o amor que está lá em 1 Coríntios capítulo 13, que não busca o próprio interesse, não arde em ciúme, não se ufana, não se ensoberbece, tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo por causa do amor como Cristo nos amou. Glória de Deus na vida do crente. A glória de Deus na vida do cristão. O amor que é o vínculo da perfeição. E Jesus falou: conhecereis que são meus discípulos, ou seja, que são realmente meus seguidores, quando amardes o quê? Uns aos outros. Reconhecerão que são meus discípulos, que é o vínculo da perfeição, que é o amor, que é o efeito da glória de Deus na minha vida. Porque se a glória de Deus não chegar na minha vida, eu não consigo fazer como Cristo fez. Eu preciso que a glória do Senhor esteja na minha vida. Isso só vem pelo sangue de Jesus, pela justificação. Só vem quando eu aceito Jesus Cristo como Senhor e Salvador e permaneço, quando há a imputação da justiça de Cristo em mim. Veja, por um só pecado, por um só homem entrou o pecado na terra, que foi por Adão. Mas por um só homem também superabundou a graça, que foi por Cristo. Então você não pode falar: injusto, Adão que pecou e eu morro por ele. Mas também a justiça de Deus, ele sobrepujou e abundou, e a graça de Deus também abundou. Por quê? Só com a morte de Cristo, essa graça e o perdão ele extraiu para todo aquele que dele crê. Não merecer, mas tem a vida eterna. Então Deus não é injusto. Entrou por um e saiu por um também o pecado. Saiu por Cristo. Então eu preciso ser justificado. E aí, quando eu aceito Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, o que acontece? Há uma imputação. O que é uma imputação? O mérito de Cristo é colocado sobre a minha vida. O sangue de Cristo é colocado sobre a minha vida. A glória de Cristo, quando ela é imputada na minha vida, ela é colada na minha vida. Imputar é isso, é você colar, é você moldar ali, pregar. Imputar é isso. Quando eu aceito Jesus Cristo, eu tenho novamente comunhão com Deus, e eu passo a viver espiritualmente. Por isso que Jesus fala: eu preciso nascer de novo. Se eu não nascer de novo, eu não vou ver a glória de Deus. Se eu não nascer de novo, eu não vou alcançar o céu. Eu não vou ter salvação. Então é preciso nascer de novo. Aí Nicodemos fala: mas como? A gente velho pode voltar para o ventre da nossa mãe. Mas ele não está falando desse nascimento da carne, nascimento da água e do Espírito. Aleluia. Que vem quando eu aceito Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Aí é imputada a justiça de Cristo, e Deus olha para mim através dos méritos de Cristo, através do sangue de Cristo, através da justiça de Cristo. É assim que acontece, irmãos. Dessa forma que acontece. Aí a sua glória vem no nosso meio. E eu queria ressaltar um exemplo de glória de Deus na vida de um homem. Lá em Êxodo capítulo 34, versículo 29. Êxodo capítulo 34, versículo 29. E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, e Moisés trazia as 2 tábuas do testemunho em sua mão. Quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois que o Senhor falara com ele. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, pelo que temeram de chegar-se a ele. Sabe o que é isso, irmãos? É a glória de Deus refletida na vida do varão, na vida de Moisés. Moisés subiu, atendeu o chamado de Deus, subiu ao monte Sinai para poder receber a lei, para poder passar a lei para o povo. E falou: fica aqui, cercaram o monte Sinai,
Porque se o povo passasse por um determinado limite ali, morria. Porque ali lá estava na presença de Deus. Moisés ficou ali 40 dias e 40 noites, sem comer, sem beber água, só na presença do Senhor, meu irmão, recebendo as leis divinas. E aí ali a palavra de Deus fala que havia relâmpagos e trovões. E aí o monte Sinai ele fumegava. Quando você vai lá em Israel, aí você vai lá no monte Sinai, a ponta dele está toda preta. Porque é onde Deus estava falando ali com Moisés, falando e passando a lei. 40 dias e 40 noites na presença do Senhor. Oh Deus. Não tem outra forma, não tem outra maneira de você descer senão resplandecer na glória de Deus. Porque quem muito anda na presença do Senhor, quem muito ouve o Senhor falar, quem muito tem comunhão com Deus, ele é revestido e tem cada vez mais a glória do Senhor refletida nele. Moisés nem sabia disso, e a hora que ele desceu do monte, o rosto dele brilhava, a ponto de todo mundo, até o irmão dele, Arão, ficar com medo. Que é isso? Não dá para ver o rosto de Moisés estampava uma face, porque era muito forte a luz. E a glória que Deus quer refletir na minha e na sua vida é essa mesma glória que refletiu na vida de Moisés. Porque a nossa dispensação é maior, porque Jesus Cristo, Ele morreu por mim e por você na cruz do Calvário, nos deu vida e vida em abundância, e nos restituiu a glória que nós havíamos perdido com o pecado original. E Moisés, ele desce com as tábuas da lei. Então, meu querido, para você receber a glória do Senhor, para a glória de Deus refletir na sua vida, para você fazer a diferença, é preciso que você guarde a lei do Senhor no teu coração. Guarde a palavra do Senhor no teu coração. É preciso pagar o preço, meu irmão. Precisa subir um monte. Você não precisa subir o monte Sinai, você precisa subir o Gólgota. Por que o Gólgota, pastor? Porque é onde foi pendurado ali Jesus no madeiro, na cruz do Calvário, onde foi colocado a cruz do Calvário, lá em cima, aonde o Senhor Jesus Cristo fez vergonha por mim e por você, sem dever nada, sem ter cometido crime algum. Foi lá que ele foi colocado lá para que todo aquele que olhar para ele, para olhar para o seu sacrifício vicário, para o sangue derramado naquela cruz maldita, tenha vida e vida em abundância, tenha restituído a glória de Deus. Então eu preciso passar pela cruz de Cristo, meu irmão. Não é do nosso jeito, não é do seu jeito, não é pelos seus méritos, como nós sabemos, mas é do jeito que Deus quer. É passando por Jesus, é passando pelo sacrifício de Cristo, é passando pela salvação de Cristo, é retendo a lei do Senhor no meu coração. Porque tem muita gente que aceita, meu irmão, mas não persevera, não permanece. A palavra não entra. Então nós precisamos reter, como Moisés fez, sobe no monte, passa pela cruz de Cristo, para que Deus agora veja os méritos e agora a luz do próprio Deus reflita em nós. O tabernáculo, meu irmão, que Deus mandou Moisés fazer, ele é muito simbólico, porque ele representava tudo isso. A menorá, o que significa? Era o próprio Cristo em pessoa. Quando você acendia a menorá, que é o candelabro com sete luzeiros, onde passava o azeite, e aí aquilo lá ficava aceso constantemente, aquela menorá, a luz dele refletia sobre a mesa do pão das proposições, onde havia os 12 pães. Esses 12 pães representam as 12 tribos de Israel. E a luz de Cristo estava resplandecendo ali sobre os 12 pães. Hoje, meu irmão, a luz do Espírito Santo brilha em mim e em você. Ela reflete em mim e em você. E o azeite de Deus, o azeite do Espírito Santo tem que fluir em mim constantemente. Eu não posso deixar nenhuma sujeira atrapalhar a fluição do azeite em mim. Porque não perca a luz de Deus. Porque a luz que nós temos não é sua, meu irmão, é de Deus. Os dons que você tem não é teu, é de Deus. É tudo emprestado a Ele que dá. Nós não temos nada se não for por Deus, porque através dele, por Ele e para Ele são feitas todas as coisas. E nas mãos de Jesus estão todas as riquezas da terra. Estão colocadas todas as riquezas da terra nas mãos de Deus. Então eu preciso guardar continuamente a lei do Senhor. Eu preciso guardar os meus pés para não pecar contra o Senhor. E a palavra de Deus fala que lâmpada para os meus caminhos é a tua palavra. Se a lâmpada é para iluminar um lugar escuro, meu irmão, para que eu não venha tropeçar nem cair na ribanceira, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos é a tua palavra.
assim como o rosto de Moisés resplandecia, Deus quer resplandecer a sua glória em mim e em você. A palavra de Deus fala que olharam para ele. Olharam para quem? Para Cristo. Aonde? Lá na cruz do Calvário. Subiu o monte, subiu o golpe. E não foram confundidos. Os seus ossos foram o quê? Iluminados. Se você olhar para Jesus, se você deixar Jesus ser Senhor da sua vida, olhar para Jesus, a luz do Senhor vai brilhar em ti. A luz do Senhor vai brilhar em você. É por isso que a palavra fala, o Salmo fala, olharam para ele, foram iluminados, os seus rostos não ficaram confundidos. Você não vai ficar confundido no meio da multidão, porque no meio dessa multidão aí que caminha nas trevas, que está perdida, que não sabe para onde vai, que está aí perdida nos seus delitos e pecados, você será uma luz a brilhar, um farol, um referencial da palavra de Deus. E as pessoas vão ver, tem algo que é diferente em você, a sua conversa é diferente, o seu jeito é diferente, parece que eu vejo uma luz diferente em você. Aí você vai falar, é Jesus na minha vida, e aí a pessoa vai querer conhecer esse Jesus. O que acontece? A luz vem, ela atrai os insetos. Quando a luz de Cristo brilha em nós, ela atrai as pessoas que precisam de salvação, ela atrai os peixes que precisam ser salvos. Não cabe a mim e a você, meu irmão. Não do seu jeito, mas do jeito de Cristo. Porque do nosso jeito Deus vai lá e fala, não é assim, Ele tira tudo, e do nosso jeito Ele é temporário, não é perene, não dura para sempre. Mas do jeito de Deus é para sempre, porque Ele é o Pai da eternidade, Ele é o ancião de dias, de geração em geração Ele é, não tem começo e não tem fim. E o que tinha antes do universo de Deus? E o que tinha antes de Deus? Nada, porque Ele é Deus. De geração em geração, Ele é a nossa luz, Ele quer resplandecer a sua luz na minha e na sua vida. Aleluia. Então Jesus nos convida a deixar, meu irmão, as nossas filosofias, as nossas crendices populares, as coisas que as pessoas hoje estão de moda aí, né? Que tudo são os alienígenas. Tem um programa na Discovery, o cara, quem inventou o fast food? Os alienígenas. Quem inventou a luz elétrica? Os alienígenas. Quem fez o homem? Os alienígenas. Quem fez as pirâmides do Egito? Os alienígenas. E tem muito crente que fica em dúvida, será que é mesmo? Será que é alienígena? Para com isso, meu irmão. Vamos acreditar na palavra que é verdadeira, que é essa aqui, ó. Aqui tem a resposta para toda questão, pergunta filosófica. Quem eu sou? De onde eu vim? Para onde vou? Ela te dá a resposta aí para as suas dúvidas existenciais. Ela te dá a resposta para a sua angústia, para a sua ansiedade. Ela te dá a resposta para tudo isso. Basta que você, meu irmão, se convicta da glória do Senhor. Deixa Jesus tomar conta da tua vida. E mais Ele fará. Aleluia. Eu vou chamar a irmã Alessandra juntamente com a Raquel para repetir esse louvor. Você tem a oportunidade, meu querido. Você que ainda não aceitou Jesus Cristo, tem a oportunidade de falar, Senhor, eu quero aceitar o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida. Aleluia. Eu quero uma mudança na minha vida. A minha vida do jeito que está não dá mais para continuar. Eu não sei quem eu sou, eu não sei para onde eu vou. Eu tenho dúvidas com relação à minha existência. Tenho dúvidas com relação, mas hoje o Senhor quer te dar as suas dúvidas. O Senhor Ele quer te dar uma paz que você nunca teve na sua vida. Então Ele quer nos dar a oportunidade. Você que ainda não aceitou Jesus como suficiente Salvador da sua vida, de você fazer. Você que já aceitou, mas está andando aí, fora da presença do Senhor, não refletindo essa glória de Deus. Nós falamos quais são os efeitos da glória de Deus na nossa vida. Não tem andado em misericórdia, não tem andado em benignidade, não tem andado em humildade, em mansidão, em longanimidade, em amor no meio da perfeição. Deus nos dá a oportunidade para que eu me conserte com Ele e para que eu possa ter a luz de Cristo brilhando novamente na minha vida. Nós vamos participar da ceia do Senhor daqui a pouco, Deus. Então vamos fazer isso reflexo da glória de Deus, transbordante da glória do Senhor.
E à medida que as nossas irmãs louvarem, eu quero convidar você para vir aqui à frente. E nós vamos orar. Nós vamos orar. Porque a vida cristã ela é isso, é oração, leitura da palavra, culto ao Senhor, consagração, louvores a Deus. É isso. E Deus habita no meio dos louvores. E Deus ele quer derramar a sua glória na sua vida. Ele quer derramar a glória dele na sua vida. Eu quero convidar você a vir aqui à frente, para você receber essa glória do Senhor. Em nome de Jesus. Vamos louvar.